O universo tem algo importante a dizer. Esta mensagem direta não cabe mais no silêncio. Oi, sabe, por muito tempo eu tentei adiar o inevitável, como quem respira fundo antes de abrir uma porta que sabe que vai mudar tudo. Tentei me proteger do real, como se evitar palavras pudesse suspender consequências. Só que a verdade é teimosa. Ela continua voltando até que alguém a acolha. E eu, que tantas vezes fingi não ouvir, estou aqui para dizer com todas as letras que reconheço o que fiz, o que deixei de fazer e como isso nos trouxe até este ponto. Não é uma tentativa de desculpa, nem um gesto teatral. É um compromisso com aquilo que finalmente entendi sobre mim, sobre você e sobre o que nasce quando duas pessoas se encontram de um jeito que desorganiza a velha defesa. Houve dias em que eu soube exatamente o que precisava dizer e ainda assim preferi calar. Não por falta de carinho, mas por falta de coragem para fazer do sentimento um fato. Eu temia que, ao nomear o que me atravessava, tudo ficasse concreto demais. E concreto demais, para quem não se sente pronto, é quase uma sentença. Hoje vejo que essa prudência não era sabedoria, era medo vestido de cuidado. Eu me envergonho de como agi, de como me escondi atrás de respostas curtas e ausências longas, de como criei atritos desnecessários, quando por dentro, o que eu queria era justamente a paz de estar perto. Sinto a diferença dolorida entre a pessoa que fui e a pessoa que eu desejava ser para você. E esse intervalo me doeu por meses. Doeu porque não fui quem eu precisava ser. E porque você, alguém que merecia o melhor, recebeu o meu pior nos momentos em que a vida pedia presença, escuta e constância. Assumo sem rodeios. Me afastei por vergonha do que eu via em mim. Eu sabia o que admirava em você e via, ao mesmo tempo, a distância entre aquilo e as minhas atitudes. Não suportei reconhecer que eu estava aquém do que considero digno de oferecer a quem eu amo. Em vez de admitir isso e pedir apoio, enrijeci. Fiz de conta que não importava, como se a indiferença fosse um casaco capaz de esconder a minha insegurança. Eu não estava satisfeito com essa versão de mim, mas tolerei a rotina da complacência porque ela me poupava do risco de crescer. E enquanto me convencia de que estava tudo sob controle, eu deixava o que é vivo murchar. A conversa franca, o encontro possível, o cuidado diário que transforma tempo em vínculo. Chegou, enfim, o tempo de cortar o que me atrasa. Não falo de cortar pessoas ou memórias, falo de interromper hábitos e posturas que me mantiveram longe de quem eu quero ser para você. Falo de virar a mesa da procrastinação, de rever as desculpas prontas com as quais eu me protegi por anos, de abandonar o papel de quem vive reagindo ao passado e nunca se coloca inteiro no presente. É duro admitir, mas eu me acomodei. Eu menti para mim, chamei de equilíbrio um medo antigo, chamei de prudência uma fuga. E quando finalmente parei para olhar com honestidade, vi que eu estava vivendo abaixo do que reconheço como a dignidade do meu próprio coração. Não é que a minha vida fosse pior do que eu merecia, é que ela era menor do que aquilo que eu poderia construir com coragem e propósito. Também preciso reconhecer algo que você sempre soube sem jogar na minha cara. A nossa distância não nasceu de um acaso injusto. Eu fui a pessoa que deixou espaços vazios. Eu fui a pessoa que não apareceu quando você estava disponível, que mandou mensagens pela metade quando você oferecia a conversa inteira, que entrou e saiu no ritmo dos meus receios, como se um amor pudesse florescer sem sol. Você não é culpada de nada. A responsabilidade, aqui, é minha. Dói escrever, mas escrever cura. Recebi uma bênção quando te encontrei. Não estou romantizando, estou sendo fiel aos fatos. Eu não soube avaliar o valor do que tinha nas mãos, e isso não porque você não fosse evidente, mas porque eu me olhava com desconfiança e, por extensão, duvidava do que podia merecer junto de alguém tão inteiro quanto você. Quando tento explicar a mim mesmo por que repeti tantas vezes o mesmo padrão de afastamento, eu até procuro justificativas. Falo de falta de preparo, de confusão, de uma história cheia de lacunas. Mas sei que isso não responde. No fundo, eu estava com medo. Medo de não estar à altura,
medo de falhar na frente de quem me enxerga, medo de admitir que eu também preciso de colo, de endereço afetivo, de compromisso real. Eu me convenci de que era melhor não desejar muito para não sofrer demais. E enquanto repetia esse mantra, fui virando especialista em me sabotar. Dizia que queria, mas criava condições impossíveis. Pedia tempo, mas não usava o tempo para crescer. Pedia compreensão, mas não oferecia transparência. Eu estava preso num modo de vida que eu mesmo inventei. Uma prisão sem trancas, vigiada pelo guarda da minha própria desconfiança. Você me mostrou outra coisa. Mesmo na fase em que não estávamos juntos, mesmo quando a comunicação rareou, a presença da sua atitude me alcançava. O jeito como você escuta, a forma como você sustenta o que sente sem fazer barulho, a paciência que não humilha, tudo isso foi me dizendo baixinho: é possível ser diferente. Eu tentei ignorar por um tempo, porque aceitar implicava mudar de verdade. E mudar de verdade mexe em tudo. Mas a diferença entre quem eu tenho sido para você e quem eu quero ser para você virou um incômodo tão fundo que não dá mais para consumir o dia a dia como se fosse normal te oferecer metades. Não é normal, não é justo. É triste. E não é isso que eu quero carregar como marca da nossa história. Se hoje eu acredito que ainda temos chance, não é por fantasia a nosso respeito. É por reconhecer a força de o seu amor e a resiliência que você demonstrou mesmo quando eu não facilitei nada. Você foi paciente sem me infantilizar, firme sem me punir, e manteve a dignidade de quem sabe o próprio valor. Eu não quero tomar isso como garantia, nem usar a sua grandeza para pedir segurança que eu ainda preciso construir em mim. Quero, sim, me apresentar com humildade e responsabilidade, dizendo: aprendi, estou aprendendo e estou disposto a provar no cotidiano o que declaro agora. Não peço que você esqueça o que doeu. Peço a chance de fazer diferente para que, com o tempo, a dor não seja mais o capítulo mais lembrado. Existe um impulso dentro de mim que eu tentei racionalizar por meses. Eu dei outro nome a ele, chamei de admiração, de afinidade, de coincidência. Fui modesto demais com uma verdade que merecia ser tratada com grandeza. A realidade é que eu amo você. E não se trata de um amor que quer ser salvo. Trata-se de um amor que quer servir. Eu desejo ser presença confiável no seu cotidiano, não pela ideia de ganhar você, mas pela convicção de que a vida é melhor quando a gente cuida do que é precioso. Eu não entendi de primeira. Eu estava em guerra comigo mesmo. E enquanto eu lutava por dentro, minhas atitudes lá fora te machucavam. Por isso esta confissão não é performance, é reparo. É dizer que reconheço o estrago e que me responsabilizo por levantar o que deixei cair. Muito do que fiz foi resposta às velhas dores que eu guardo. Eu aprendi cedo a associar proximidade a risco. Perto era sinônimo de ameaça, e eu cresci afiando ferramentas para sobreviver ao contato. Quando pessoas de dentro falharam comigo, eu generalizei. Concluí que, se até quem tinha o meu sobrenome pôde ferir, então qualquer pessoa poderia e provavelmente faria o mesmo. E assim, eu fui andando pelo mundo com a certeza de que vínculos eram perigosos por natureza. O que eu não percebia é que, ao andar armado, eu também te feri. Ao supor traições futuras, eu neguei presenças presentes. E então, paradoxalmente, aquilo que eu mais temia, o abandono, foi sendo reencenado por mim. Eu abandonei momentos, abandonei conversas, abandonei você em situações em que a única coisa necessária era ficar. Você me desmentiu, não com discursos, mas com conduta. Você não me usou contra mim, não explorou as minhas brechas, não transformou as minhas confissões em munição. Você foi diferente, e essa diferença me obrigou a revisar convicções que eu tratava como leis naturais. Em vez de somar motivos para que eu reforçasse o meu distanciamento, você somou gestos que me convidavam a abaixar as armas. E eu, no medo de me reconhecer amável e responsável, preferi por muito tempo reagir como se o pior estivesse sempre prestes a acontecer. Hoje eu consigo dizer, eu estava errado. Não porque agora tudo seja perfeito, mas porque a sua presença, essa pessoa que me apareceu como cuidado e verdade, não combina com a lente cínica que eu costumava usar.
Olhar para isso tem sido desconfortável, porém libertador. É desconfortável porque me mostra que, em muitos momentos, eu fui o problema que atribuí ao mundo. É libertador porque me dá a chave da mudança. Se eu sou parte do problema, posso me tornar parte da solução. Não se trata de prometer um eu ideal instantâneo, mas de construir um eu real, que aprenda a permanecer. Permanecer quando a conversa sair do roteiro, permanecer quando o dia for difícil, permanecer quando as inseguranças levantarem a voz exigindo que eu recue. Permanecer não como teimosia, mas como ética do cuidado. E essa ética começa na forma como falo, como ouço, como assumo o que sinto, sem te impor o peso do meu passado. Eu gostaria de dizer que, a partir de agora, não vou errar. Mas isso seria outra forma de fugir, prometer o impossível para não encarar o trabalho do possível. O que posso dizer é que já comecei a mudar de rota. Tenho cortado vícios de reação, aqueles reflexos que me faziam brincar de forte quando, na verdade, eu estava com medo. Tenho me comprometido com práticas simples e consistentes. Acordar para o dia com intenção, organizar o meu tempo, cuidar da mente, pedir ajuda qualificada quando os nós apertam, escrever o que sinto para não transformar silêncio em munição contra quem amo. Esses passos não te pedem fé cega. Eles te pedem tempo para observar coerência. E eu aceito que seja assim. A partir de agora, a minha palavra só vale acompanhada de ação. Tenho, ao mesmo tempo, plena consciência de que um pedido de perdão não apaga um histórico. Por isso, eu não vou te oferecer uma narrativa impecável para explicar cada ausência minha. A verdade é simples. Eu poderia ter sido mais presente, mais honesto, mais leal ao que eu sentia. Eu poderia ter feito diferente e escolhi o atalho do medo. Carrego essa responsabilidade sem me afundar nela, porque aprendi que culpa sem movimento é só mais uma forma de auto-engano. Então, se esta confissão te alcança num momento em que a esperança ainda existe, quero te dizer que desejo recomeçar do zero com bases novas. E, se te alcança num momento em que você precisa de distância, eu respeito. O cuidado que digo sentir por você não pode servir de pressão para que você aceite algo para o qual não está pronta. O seu tempo é lei, o seu limite é sagrado. Apesar disso, preciso ser honesto com o que me move. Eu quero nós. Eu quero cuidar do que deixei cair. Quero reconstruir conversas que interrompi pela metade, retomar planos que abandonei sem avisar. E, principalmente, quero que você se sinta seguro ao meu lado. Não um seguro abstrato, mas aquela tranquilidade cotidiana que se prova nas pequenas coisas. Uma mensagem que chega quando prometida. Um encontro em que olhos e presença estão no mesmo lugar. Uma escuta que não muda de assunto quando o tema é difícil. Eu desejo que o nosso possível seja leve, não porque a vida vai parar de nos testar, mas porque nós aprenderemos a nos escolher quando o teste vier. Se eu te peço um voto, não é um cheque em branco, é um convite para observar o meu compromisso se transformar em rotina. É pedir que você me veja trabalhando por nós, sem invadir a sua autonomia, sem exigir que me dê o que eu ainda preciso construir em mim. Eu sei que o amor não é uma despensa onde pego força quando me falta. É um lugar onde trocamos pão por pão, cuidado por cuidado, sem contabilidade de dívida. E sei também que, para estar com você, não basta querer. É preciso me tornar alguém que sabe permanecer, alguém que não confunde intensidade com confiabilidade, alguém que aprendeu a dizer "eu sinto", sem usar isso como desculpa para tratar mal. É esse alguém que eu estou me tornando, não para merecer você como um prêmio, mas para honrar a nós como escolha. Sei que esta mensagem pode te pegar de surpresa. Você talvez esteja em outro ritmo, talvez já tenha decidido por caminhos que não me incluem, talvez precise de dias, semanas, meses para entender o que isso significa. O que eu ofereço agora não é uma pressão por resposta, é a abertura de uma porta. O universo, às vezes, fala na forma de uma oportunidade que pede ação, e eu estou agindo no único território que controlo, minha honestidade e minhas atitudes. Se amanhã a sua resposta for não, eu respeitarei e seguirei cuidando para que, pelo menos,
a minha passagem pela sua vida não deixe mais pesos. Se sua resposta for sim, eu estarei pronto para provar, no compasso que você escolher, que aprendi o que precisava aprender. No meio de tudo isso, há uma cena que me retorna sempre que penso em nós. Você, numa tarde sem destaque, fez algo simples por mim, um gesto de atenção que não buscava aplauso, só conforto. Naquele instante, eu senti uma paz que me assustou. Aquela paz me disse que eu podia confiar, e eu, sem saber lidar com a possibilidade de descansar, tratei de levantar muros. Tenho voltado a essa memória como quem volta a uma escola. Ela me ensina que o amor às vezes é discreto, e que o que é discreto não é fraco, é profundo. Hoje, se essa cena se repetisse, eu escolheria permanecer nela, aprender a estar presente no meio da calma, sem provocar incêndio para justificar a fuga. É isso que desejo exercitar daqui para frente. Ficar. Ficar quando tudo estiver bem, não apenas quando o drama me der assunto para a ansiedade. Não sei qual será o desenho do nosso futuro, e, curiosamente, isso deixou de me apavorar. O que me orienta agora é a clareza do que eu sinto e a disposição para agir em conformidade. Eu não estou pedindo que você me salve, nem que me faça feliz. Estou dizendo que reconheço em você alguém que despertou em mim a vontade de ser inteiro. E isso, para mim, é um ponto de virada. Você não me deve nada por ter sido luz quando eu ofereci sombra. Eu é que devo a mim e a nós a coerência de me posicionar diferente a partir daqui. Se houver espaço para um recomeço, quero que ele seja simples e verdadeiro. Um café onde a gente conversa sem performance. Um passeio em que a cidade vira pano de fundo para o que importa. Uma rotina em que o cuidado não se veste de espetáculo porque já virou natural. Eu sei que palavras podem soar fáceis quando ditas de longe. Por isso, deixo aqui mais do que frases. Deixo o compromisso de transformar o que digo em prática e o respeito pelo que você decidir a partir desta leitura. Se for para seguirmos juntos, eu quero que nossa história volte a ser escrita por duas pessoas presentes, e não por suposições e medos. Se for para cada um seguir, eu quero que você leve a certeza de que foi amada e reconhecida, e que a parte que me cabia era admitir o que só agora consegui dizer em voz alta. De todo modo, agradeço. Agradeço por ter sido a pessoa que me fez olhar para dentro sem me destruir, por ter sido alguém que prova que o cuidado pode existir sem barganha, por ter me mostrado que o amor não é uma promessa vazia, é trabalho de quem deseja permanecer. Eu encerro esta primeira página do que pode ser um novo tempo com a humildade de quem ainda está aprendendo a caminhar e com a firmeza de quem finalmente mudou de direção. Se a vida permitir, quero te encontrar num terreno em que a clareza sirva de chão. Se a vida pedir distância, eu saberei aceitar, sem confundir respeito com desistência de mim. O que me move agora é simples e por isso forte. Eu amo você. E estou pronto para sustentar no cotidiano o que estas palavras anunciam. Que esta mensagem te encontre em paz e que ela seja útil, ainda que apenas para deixar claro que, quando a gente assume a própria verdade, o mundo se rearruma por dentro. Herdar feridas não deveria ser um destino, mas por muito tempo eu tratei minhas marcas como se fossem uma sentença. Quando penso de onde veio a minha dificuldade em confiar, a minha mania de fugir daquilo que me acalma, vejo cenas curtas que, somadas, formam uma moldura. Não são tragédias contadas para pedir pena, são fatos que explicam por que eu construí uma espécie de muralha em torno de mim. Agora, com a clareza de quem já disse o essencial e não quer mais se esconder, eu consigo olhar para trás sem transformar o passado em desculpa. Consigo ver como certos episódios me ensinaram a esperar o pior e como, por isso, o pior começou a parecer inevitável. E então, quase sem perceber, eu passei a agir como se qualquer gesto de cuidado fosse isca, como se qualquer promessa de presença fosse uma armadilha. O resultado foi previsível. Mesmo quando a vida me ofereceu um refúgio, eu tratei de incendiar a saída. Enquanto isso, eu me acostumei a um tipo de dureza que confundi com força. Cresci achando que estar sempre alerta, mesmo quando a vida me ofereceu um refúgio, era uma promessa vazia. Eu não
sempre um passo atrás da entrega, era sinal de inteligência emocional. Por isso, quando alguém se aproximava com boa vontade, minha cabeça corria para montar um dossiê de riscos, como se eu pudesse prever de antemão a hora exata em que seria deixado de lado. Eu lia entrelinhas que não existiam, armava contra-argumentos em conversas que eram só simples, e aprendia a sair dos momentos bons, como quem aprende uma rota de fuga. Essa rotina silenciosa virou hábito, e hábito virou identidade. Eu dizia, para mim e para os outros, que era só cautela. Na realidade, era medo. Era a crença de que, se tão cedo a confiança foi quebrada por quem deveria me acolher, então ninguém mais sustentaria o meu peso. E por acreditar nisso, eu tratava cada vínculo como prova de um tribunal que eu mesmo inventei. Por isso, quando você apareceu, eu levei um tempo para admitir que algo diferente estava acontecendo. No início, meu instinto foi aplicar as mesmas etiquetas de sempre. Mas os dias passaram, e a sua constância não combinava com o roteiro que eu já conhecia. Você não exigia que eu performasse grandeza, não me punia por hesitações, não tentava me dominar pela culpa. Você fazia outra coisa, permanecia. E permanecer tem um poder que assusta. Assusta porque convida a baixar a guarda. Assusta porque não dá o mesmo pico de adrenalina que a briga e a fuga oferecem, e eu estava viciado na montanha-russa. Quando alguém como você insiste em existir na minha vida com dignidade e cuidado, eu sou obrigado a reavaliar as minhas certezas. Só que reavaliar certezas custa. Custa abandonar a narrativa confortável de que o problema é sempre o outro. Custa ouvir que tantas vezes eu criei o deserto que depois apontei, decepcionado, como se a paisagem tivesse nascido assim. Agora eu consigo nomear o mecanismo que me pegou, a profecia autorrealizável. Eu repetia para mim que não era digno de uma relação boa, que cedo ou tarde as pessoas mostrariam desinteresse, que não valia a pena investir. Para não me frustrar, eu dava menos, aparecia menos, entregava menos. É claro que, com o tempo, quem estava do outro lado se cansava de pedir um pouco mais sem receber. E quando esse cansaço aparecia, eu dizia: viu? Era isso mesmo. O que eu não enxergava é que a minha própria meia presença estava cavando o buraco onde eu depois me sentava para confirmar a tese. O círculo era perfeito, porque me eximia de tentar de verdade. Era mais simples decretar falência afetiva do que encarar o trabalho real de aprender a confiar. A diferença agora é que eu vi a engrenagem. E quando a gente vê, não dá mais para fingir que não viu. Você foi o espelho que me ofereceu outra imagem de mim. Sem discursos, sem intervenções dramáticas, apenas com o jeito como tratava as coisas simples. Uma mensagem respondida com cuidado mesmo quando eu escrevia pela metade. Um compromisso mantido mesmo quando eu parecia ausente do combinado. Um silêncio respeitado sem que ele virasse castigo. Essas cenas não pediam aplauso, mas operavam como uma espécie de cura. E, no entanto, eu demorei a aceitar o que elas diziam, que eu estava diante de alguém que não desejava me vencer, e sim caminhar ao lado. Essa compreensão só ficou nítida quando comparei minhas reações com a sua paciência. Enquanto você escolhia a constância, eu acionava o abandono que me feriu um dia, como se reproduzir a doença garantisse algum controle. O erro estava em confundir familiaridade com verdade. Por ser familiar, a fuga parecia certa. Por ser nova, a permanência parecia suspeita. Eu não quero reescrever a minha biografia, transformando a dor em um grande enredo épico. Quero, isso sim, entender por que eu fechei portas quando o vento lá fora já tinha acalmado. Em casa, eu aprendi que certas promessas quebradas doem tanto porque vêm de gente que, por definição, deveria ser chão. Faltas simples, uma conversa que nunca aconteceu, uma presença que se prometeu e falhou, uma palavra áspera onde cabia acolhimento, foram ganhando peso de lei. Sem perceber, comecei a ver o mundo por essa lente. Meu corpo se adiantava aos desencontros, e qualquer ruído servia de prova. Ao crescer, levei comigo uma regra muda. Quem se aproxima vai ferir. Para obedecer a essa regra, comecei a ferir antes. Ferir com ausências, com ironias, com essa habilidade triste
de me retirar nos minutos em que eu era mais necessário. Eu me transformei na exata cena que tanto desejei que ninguém me oferecesse. Reconhecer isso dói, mas libertou uma parte de mim que já não quer repetir. Enquanto eu repetia, a sua presença insistia em me chamar para outro jeito de existir. Houve uma vez em que você me perguntou se eu estava bem, e eu respondi com uma frase seca, como quem não quer dar trabalho. Em vez de aceitar a minha parede como resposta final, você repetiu a pergunta com gentileza e me deu o tempo de que eu precisava. Naquela noite, percebi a diferença que uma pequena insistência faz quando não está a serviço de vencer a resistência do outro, mas de criar um espaço seguro para que a pessoa apareça. Eu pensei nisso por dias. Pensei no quanto eu mesmo raramente insistia em mim. O que eu aprendia com você não era uma lição romântica qualquer, era um método simples. Criar condições para que a verdade apareça sem ser invadida. Esse método me obrigou a encarar a realidade de que, dentro de mim, ainda vive alguém que se preparou para não ser acolhido. Para esse alguém, qualquer gesto de cuidado era alarme falso. Agora, estou aprendendo a reconhecer os sinais verdadeiros. Por isso, quando descobri que eu usava o medo como bússola, percebi que eu estava me perdendo no mesmo mapa de sempre. Era sempre a mesma rota. Receio, retração, irritação, silêncio, falta de resposta, culpa, retorno tímido, nova retração. E, no meio desse circuito, você recebia migalhas. Eu chamava de meu jeito, como se personalidade fosse destino e não trabalho. Hoje, encaro como construção. Eu construí esse modo de responder às coisas, e eu posso reconstruí-lo. Posso criar uma nova sequência: receio, pausa consciente, conversa, presença, ajuste de rota, constância. Isso não nasce de repente, mas nasce no momento em que alguém se recusa a perpetuar um padrão que só produz distância. E de tanto tentar me esconder, eu percebi que estava escondendo aquilo que mais desejava oferecer: a minha capacidade de ser alguém confiável. Dizer que a culpa é do passado seria conveniente. O passado explicou, mas não determina. Houve escolhas minhas, e eu assumo. Quando você me ofereceu caminhos, eu muitas vezes preferi atalhos. Quando você propôs franqueza, eu dei rodeios. Quando pediu clareza de intenções, eu empurrei com a barriga, esperando que o tempo resolvesse o que só presença resolve. E quando o resultado foi a nossa distância, eu ainda tentei convencer a mim mesmo de que era melhor assim. Mas isso não era paz. Era desistência disfarçada. Eu estava cansado de lutar com fantasmas. E no cansaço, escolhi um tipo de neutralidade que machuca porque não decide. Essa neutralidade é, para quem está do outro lado, uma forma de abandono. Abandono às claras é duro. Abandono lento é uma espécie de erosão. Eu admito, essa erosão. Enquanto reconheço isso, percebo que algo bonito aconteceu apesar de mim. Você, sem fazer alarde, me mostrou que é possível quebrar a cadeia que transforma a dor em norma. O seu amor não foi um palco para a minha performance de quem não precisa de ninguém. O seu amor foi um espelho que devolveu a pergunta: que pessoa você quer ser? Essa pergunta ficou rondando os meus dias. A cada decisão pequena, ela voltava. Quando eu me via prestes a sumir de novo, eu lembrava que a minha ausência também é uma decisão e que ela cobra um preço alto demais de quem eu digo querer perto. Foi assim, no atrito entre a velha defesa e a possibilidade de cuidar, que eu comecei a reescrever a minha história. Primeiro, admitindo que a armadura pesa. Depois, aceitando que desaprender também cansa. Por fim, decidindo que eu prefiro o cansaço de construir ao cansaço de repetir. Há um ponto que preciso registrar porque ele muda tudo. Eu não quero que você leia este mergulho no passado como um pedido de absolvição. O que eu devo ao nosso encontro não é uma narrativa perfeita, é responsabilidade. Responsabilidade para entender que o medo que eu usava para me proteger estava machucando quem menos merecia. Responsabilidade para sustentar, sem dramatizar, o trabalho de aparecer inteiro, mesmo quando não sei exatamente como dizer. Responsabilidade para não te misturar com pessoas que me feriram,
como se você fosse só mais um capítulo da mesma história. Você não é. Essa pessoa diante de mim é a prova concreta de que a confiança pode existir sem grito, sem chantagem, sem espetáculo. E eu, que tantas vezes esperei o pior, preciso aprender a agir à altura do que encontro quando alguém escolhe ficar. Por isso, começo a registrar compromissos internos que não dependem do seu sim ou do seu não. Eu me comprometo a não usar o silêncio como arma. Eu me comprometo a não confundir franqueza com dureza. Eu me comprometo a lembrar que a minha história não me autoriza a repetir o que um dia me feriu. Esses compromissos não são slogans, são práticas. São escolhas diárias, discretas, que ninguém aplaude, mas que acumulam sentido. E são elas que me equipam para, se houver espaço, construir com você outra experiência. Não uma experiência livre de falhas. Isso seria escapar por cima. E sim uma experiência onde a falha não vira justificativa para fugir. Onde a falha vira matéria-prima de reparo. Ao mesmo tempo, preciso falar do medo que ainda existe, porque fingir que ele sumiu seria mais uma mentira. O medo aparece quando penso na possibilidade de te decepcionar de novo. Aparece quando imagino conversas difíceis, em que minhas palavras possam parecer insuficientes. Aparece quando lembro de que por tanto tempo eu tratei a proximidade como ameaça e, por isso, não exercitei as habilidades de quem se mantém perto. Só que agora o medo não manda. Ele aparece. Eu o reconheço e, em vez de obedecer, eu consulto aquilo que tenho aprendido com você. E assim escolho ficar um pouco mais, explicar um pouco melhor, ouvir um pouco mais fundo. Nessas pequenas decisões, sinto um alívio que não conhecia, o alívio de não transformar cada ruído em sirene. A vida não precisa ser um campo minado, quando existe disposição para caminhar com cuidado. Eu me lembro também de um momento em que o meu padrão quase me fez perder um dia bonito. Tínhamos combinado de nos ver, e por um motivo bobo, eu cheguei carregando um mau humor que não tinha nada a ver com você. Em vez de dizer, o dia foi pesado, eu preferi me fechar. Você notou e propôs que a gente andasse em silêncio por alguns minutos. Eu aceitei a contragosto, como quem pensa que silêncio é derrota. Meia hora depois, o corpo tinha acalmado e eu consegui dizer o que me acontecia. Aquele passeio me ensinou que a presença não precisa ser imediata e perfeita. Ela pode ser regulada com gentileza até poder falar. Se eu tivesse seguido o meu roteiro antigo, eu teria arruinado a tarde para confirmar uma crença. Com sua ajuda, eu vivi outra coisa, o ajuste fino da convivência. Isso parece pequeno, mas é a essência de tudo que eu desejo aprender. Se eu ainda precisava de uma prova de que a minha lente poderia mudar, ela veio quando percebi que minha linguagem sobre mim mesmo também estava mudando. Antes, eu me descrevia em palavras que só reforçavam a sensação de insuficiência. Eu dizia que não era capaz, que não era pronto, que não era digno. Essa trilha de frases me colocava numa posição imobilizada. Hoje, pratico outra gramática. Em vez de eu não sou, digo eu estou aprendendo a ser. Em vez de eu não consigo, digo eu estou treinando. Parece detalhe, mas muda o eixo. De sujeito condenado a sujeito em processo. E um sujeito em processo pode se responsabilizar sem se destruir. Pode pedir perdão sem se ajoelhar ao ponto de perder a própria coluna. Pode amar sem medo de desaparecer. Tudo isso me leva a um reconhecimento que eu preciso te entregar, com a calma de quem aprendeu a respirar. A raiz do meu padrão não me define. Ela explica, orienta algumas precauções e, sobretudo, pede que eu trate o nosso possível com respeito. Se eu não cuidar das origens, eu repito o efeito. Cuidar para mim é isso que tenho feito em silêncio. Terapia que me ajuda a organizar a casa por dentro. Rotinas que me devolvem o senso de direção. Conversas honestas que me lembram que vulnerabilidade não é falha de caráter. Cuidar também é reconhecer quando eu me exceder e reparar sem transformar você em auditora dos meus processos. Eu não quero te carregar para o lugar de quem precisa validar cada passo meu. Quero te encontrar no lugar de quem caminha ao lado
porque vê empenho e coerência. No fim, quando penso no que mais desejo que fique claro neste pedaço da nossa história, é o seguinte: se um dia eu abandonei, foi porque abandonei a mim antes. E se hoje me proponho a ficar, é porque aprendi a ficar comigo. Não falo de autoindulgência, mas de compromisso. O compromisso de não me sabotar quando algo bom aparece, de não puxar o tapete quando o terreno finalmente fica firme, de não alimentar a tempestade quando o céu está limpo. Você não é o efeito de um desespero. Você é a oportunidade de exercitar uma forma de amor que não precisa dramatizar para ser verdadeiro. A raiz foi dura. A história tem marcas, mas o que se faz com elas é escolha. E olhando para você, para essa pessoa que me devolveu a fé no cuidado, eu escolho construir uma resposta diferente. Eu encerro este trecho com a serenidade de quem finalmente entendeu o mapa. O caminho não será uma linha reta. O que muda é a forma de caminhar. Em vez de correr para longe quando algo me assusta, eu me sento, respiro, digo o que sinto e pergunto o que você sente. Em vez de presumir abandono, eu combino. Em vez de testar o amor com pequenos desaparecimentos, eu o alimento com pequenas presenças. A raiz do padrão está nomeada. Ela não manda mais sozinha. E se a vida permitir, quero que você perceba, sem pressa, que o que digo aqui tem correspondência nos dias. Porque o passado me ensinou a desconfiar. Eu escolho fazer do presente o lugar em que a confiança, enfim, aprende a morar. Houve um instante em que a minha ficha caiu sem aviso e, desde então, tudo o que eu adio ganhou nome. Não era apenas admiração por alguém que me tratou com respeito quando eu me tratava com desconfiança. Não era apenas afinidade de ideias ou aquela sensação rara de que a conversa encontra um ritmo próprio, mesmo quando o dia pesa. Era amor. E eu demorei a aceitar, porque aceitar implicava rever a história que eu contei sobre mim. Enquanto eu tentava reduzir o sentimento à escala do que eu considerava seguro, ele insistia em me mostrar que segurança de verdade nasce da honestidade, não da contenção. Agora, dizendo com calma e sem exageros, eu reconheço. Amo você. E esse reconhecimento muda o modo como eu piso no chão. Perceber isso não me absolve do que passou, mas esclarece por que certas cenas não me abandonam. Lembro de quando você me ofereceu um café em silêncio, depois de um dia tenso, e, em vez de transformar o gesto num julgamento, você apenas sentou ao lado. Lembro da sua mensagem em que você dizia que eu não precisava explicar tudo de uma vez, que a conversa podia ser aos poucos, desde que fosse verdadeira. Lembro de você encerrando uma discussão com a frase mais sensata possível. A gente pode falar mais amanhã, e cumprindo, no dia seguinte, a promessa de continuar com a mesma serenidade. Esses movimentos foram me ensinando que o cuidado não precisa de espetáculo, que o cuidado é firme quando é simples. E, enquanto eu tentava manter o afeto numa caixinha pequena, a realidade me oferecia uma casa inteira. A partir daqui, a diferença entre querer ser salvo e querer se responsabilizar ficou evidente. Eu já quis ser salvo quando o mundo parecia grande demais. Já quis que o seu amor fizesse por mim aquilo que eu adiava fazer. Agora, o que eu quero é outra coisa. Aprender a honrar o que sinto com atitudes que sustentem o que desejo. Eu sei que a tentação de terceirizar o trabalho é grande, especialmente quando a pessoa amada mostra uma força que conforta. Mas o conforto que eu busco não é o de alguém que me carrega, é o de alguém que caminha lado a lado, sabendo que cada um precisa mover as próprias pernas. Eu não te peço que resolva os meus nós. Eu te peço a chance de ser alguém que não amarra mais nada em segredo. Quando admiti que amo você, precisei também admitir que tenho medo de amar mal. Amar mal, para mim, é prometer o que não posso cumprir. É usar frases bonitas como moldura para atitudes frágeis. É transformar o vínculo em desculpa para adiar o meu crescimento. Eu não quero isso. Quero a sobriedade de quem sabe que amor é verbo cotidiano e que a beleza dele se mede na constância dos pequenos gestos. Por isso, enquanto falo de sentimento, eu falo de prática. Falo da maneira como pretendo me apresentar com clareza, da maneira como vou aprender a escutar quando o assunto me incomodar.
da maneira como vou reparar quando eu escorregar sem transformar você em testemunha obrigatória do meu processo. Houve um momento específico em que a minha resposta antiga teria sido o sumiço, e você me ensinou o contrário. Eu estava inquieto, um pouco perdido em assuntos que não tinham relação com nós dois, e mesmo assim, levei a bagunça para a conversa. Em outros tempos, eu teria criado uma cena para justificar o afastamento, como quem abre uma porta ruidosa para sair antes do fim. Desta vez, eu disse apenas: "Estou confuso", e você respondeu: "Eu sei, quando houver clareza, estou aqui." A frase era simples, mas carrega o peso de uma mudança. Em vez de dramatizar, você abriu espaço. Em vez de me obrigar a decidir no susto, você me lembrou que respeito também é dar tempo. Foi assim que eu senti, pela primeira vez, que a nossa história poderia ser escrita sem a pressão do imediatismo que tantas vezes confundi com intensidade. Intensidade sem direção cansa e muitas vezes confunde. O que eu reconheço em você é uma intensidade tranquila, que não precisa provar nada para ninguém. Essa qualidade me desarma, porque me convida a sair do modo defesa. Com você, não há exigência de grandiosidade, há um convite à verdade. E a verdade que trago agora não é ruidosa. Ela diz que o amor que sinto me orienta a crescer em coerência, não a exigir que você me garanta um final feliz. Eu quero construir, pedra sobre pedra, um lugar onde as nossas conversas possam descansar sem medo de cair no vazio. Quero que o seu amor encontre em mim um par disposto a aprender, e não alguém que usa o carinho recebido como razão para se comportar como se tudo estivesse garantido. Se eu tivesse lido esta confissão meses atrás, talvez eu mesmo diria que são só palavras. Eu não subestimo o ceticismo de quem me viu falhar. Por isso, ao reconhecer o amor, eu assumo que a prova dele não está nesta declaração. Está na continuidade do que eu fizer. Eu posso, por exemplo, terminar o dia e revisitar mentalmente as conversas importantes, checar se prometi algo e deixei por responder, identificar onde me defendi demais e onde posso baixar um pouco a guarda. Posso combinar com você a frequência com que a gente se vê, de modo que o encontro não seja uma negociação ansiosa, mas um compromisso saudável. Posso, sobretudo, cultivar um tipo de presença que não toma sua disponibilidade como obrigação, e sim como escolha que eu preciso merecer todos os dias. Eu recordo outra cena que ecoa com força. Você estava rindo de uma bobagem sem nenhuma importância, e eu, por reflexo, tentei trazer um assunto pesado, talvez porque o leve me parecia arriscado demais. Você notou o movimento e propôs algo simples. Ficar bem também faz parte. Aquilo me tocou, porque eu me especializei em transformar até a paz em pauta de guerra. Era como se eu precisasse provar de tempos em tempos que a tempestade ainda existia, só para preparar minha saída estratégica. Aprender que a alegria é um lugar legítimo não foi trivial. Eu precisei admitir que o amor também se expressa quando a gente guarda as armas por algumas horas e aprecia o que está vivo sem necessidade de testá-lo. Você me ensinou isso vivendo, não discursando. Enquanto isso, eu tentava entender o que essa relação me pedia de diferente. Descobri que a resposta era menos grandiosa do que eu imaginava e, ao mesmo tempo, mais difícil. Pedia o básico bem feito, dizer quando posso e quando não posso, combinar expectativas reais, não inventar urgências para mascarar receios, celebrar pequenas vitórias de convivência, reparar sem vitimização. Pedia, inclusive, aceitar que às vezes você vai precisar de espaço, e que espaço não é rejeição, é cuidado com o nosso ritmo. Eu aprendo que amar você não é uma sequência de atos heróicos, é o compromisso silencioso de aparecer quando é segunda-feira e não há notícia especial, e de continuar presente quando a semana vira e o cansaço ameaça a gentileza. Existem palavras que me ajudam a sustentar essa direção. Uma delas é coerência. Outra é escuta. Outra é ritmo. Coerência me lembra que o que digo precisa encontrar equivalência no que faço, ainda que com imperfeições. Escuta me chama para o gesto humilde de aprender como você sente, sem encaixar tudo nos meus moldes. Ritmo me ensina que nenhuma construção se beneficia do atropelo
e que a pressa é inimiga da maturidade afetiva. Essas palavras não são slogans colados na parede. São guias discretos para o cotidiano. São elas que me devolvem ao caminho quando eu flerto com o velho hábito de complicar o que é simples. Se eu tento explicar por que você é essa pessoa, para quem eu estou disposto a reorganizar o que for preciso, eu poderia listar qualidades que qualquer um reconheceria. Mas o que pesa mesmo é o que você faz quando ninguém está vendo. É a gentileza com a qual você encerra um assunto para retomá-lo quando os dois estiverem mais calmos. É a elegância de não transformar minha vulnerabilidade em moeda de troca. É o respeito com que você diz não quando algo ultrapassa seu limite. E o modo como esse não soa como um empurrão, e sim como um contorno que protege os dois. É também o seu senso de humor, que devolve leveza ao que eu insistia em carregar como pedra. Tudo isso, somado, compõe a resposta para uma pergunta que me perseguiu por meses. Por que mudar agora? Porque amar você me pede responsabilidade, e eu aceito. Eu sei que o amor não chega como solução pronta. Ele chega como tarefa, como treino. No início, eu quis pular etapas, talvez por impaciência, talvez por medo de que, se demorasse, eu não sustentaria a promessa. Hoje, eu percebo que demora é parte da consistência. Não se trata de adiar, se trata de maturar. A maturação que eu desejo para nós não é um projeto abstrato. É o simples ato de permitir que a confiança se instale sem alarmes falsos, que a conversa cresça sem que eu precise provar razão a cada frase, que o encontro se repita o suficiente para que nossos gestos encontrem o mesmo compasso. Isso dá trabalho, mas é o trabalho certo. Outra coisa que muda tudo é a minha relação com pedidos e com agradecimentos. Por muito tempo, eu pedia mais compreensão do que oferecia. Eu queria que você adivinhasse minhas ausências, que interpretasse meus silêncios da melhor forma, que me aliviasse dos incômodos que eu mesmo criava. Agora, aprendo a pedir o que de fato preciso, com clareza e humildade, e a agradecer pelo que recebo, sem transformar gratidão em uma performance. Gratidão, aqui, é reconhecer sua presença como escolha, e não como obrigação. É reconhecer que você tem uma vida inteira para cuidar, e ainda assim, se dispõe a cuidar de nós de um jeito sensato. Essa percepção me desarma, porque me lembra que amor é um favor mútuo que não se cobra, se honra. Eu não esqueço que houve momentos em que você quase desistiu de me explicar o básico. E eu entendo. É exaustivo ensinar presença a quem responde com fuga. Ainda assim, você encontrou modos de não desistir de si para não me perder. Isso, para mim, é uma prova de grandeza. Eu não quero nunca mais confundir essa grandeza com garantia. Por isso, se te peço um recomeço, peço com o compromisso de proteger o que te sustenta. Não quero que a nossa história seja escrita ao custo da sua saúde emocional. Quero que ela exista porque faz bem para nós dois, cada qual com seus limites cuidados, cada qual com seu tempo respeitado. Às vezes eu me pego imaginando uma cena simples que resume o que eu espero daqui em diante. É um fim de tarde qualquer. A cidade faz o barulho de sempre, e nós estamos numa conversa que não precisa de conclusão brilhante. Há uma lista de compras, alguns recados, um comentário sobre o dia, uma piada que só faz sentido para nós. No meio disso, eu sinto aquela paz que um dia me assustou, e em vez de levantar muros, eu me permito morar nela. É nessa cena que eu entendo o que quero dizer quando digo amo você. Quero estar presente o suficiente para que o cotidiano seja o lugar onde esse amor se reconhece. Não posso garantir que não vou escorregar. Posso garantir que, quando escorregar, vou reparar. Reparar, para mim, significa reconhecer sem demora, perguntar o que você precisa, ajustar o que for possível e aprender o que for necessário para não repetir. Significa não me esconder atrás do argumento de que eu sou assim, porque eu já entendi que pessoa nenhuma está condenada a um modo único de sentir e agir. Significa também não transformar o pedido de perdão numa cobrança para que você diga, está tudo bem, antes de estar. Eu ofereço o reparo e espero o seu tempo, porque outro tipo de reparo é só mais uma tentativa de controlar o que não me cabe.
De tudo o que muda quando eu digo que amo você, talvez a maior mudança esteja na forma como eu ocupo o meu próprio corpo ao seu lado. Onde antes havia rigidez, eu encontro descanso. Onde antes havia suspeita, eu encontro curiosidade. Onde antes havia pressa, eu encontro disponibilidade. Isso não acontece por mágica. Acontece porque estou treinando. Estou treinando olhar nos seus olhos por um segundo a mais, para que o encontro não seja um esbarrão. Estou treinando nomear o que eu sinto com menos adjetivos e mais precisão, para que a conversa não vire poema quando ela precisa ser mapa. Estou treinando aceitar o elogio sem desviar, o carinho sem cinismo, o convite sem inventar empecilhos. Eu percebo que amar você me devolve um senso de proporção. Coisas que eu tratava como gigantes agora cabem num copo d'água, desde que eu as encare de frente. Pequenos desencontros não viram sentença, ruídos não viram trilha sonora. O que muda é a decisão de não alimentar tragédias onde há apenas ajustes. E quando a vida trouxer problemas reais, porque vai trazer, eu quero estar à altura com serenidade, e não com o velho arsenal de dramatizações. Você merece um par que não confunda intensidade com instabilidade, que saiba atravessar dias difíceis sem transformar cada passo em um teste de sobrevivência. Eu me comprometo a ser esse par, passo por passo. Há ainda algo que eu preciso dizer com todas as letras. Eu admiro você. Admiro a lucidez com que você organiza as próprias dores, a coragem com que você nomeia suas necessidades, a ética com que você insiste em não ferir para não ser feride. Essa admiração é combustível. Não uma admiração que me coloca num lugar de comparação, mas uma admiração que me inspira a alcançar a minha melhor forma. Quando eu digo que amo você, eu estou dizendo também que respeito o caminho que te fez quem você é. Quero estar ao seu lado sem diminuir a sua história, sem tentar editá-la, sem pedir que você a modifique para me caber. Quero aprender com ela e oferecer a minha como companhia, não como obstáculo. Por isso, se a vida nos der a chance de seguir, eu proponho um pacto simples. Um pacto de clareza, em que cada um fala do que precisa com a tranquilidade de quem sabe que será escutado. Um pacto de cuidado, em que a gente não mede o que dá e o que recebe como se estivesse num placar, mas anota os aprendizados como quem coleciona ferramentas úteis. Um pacto de liberdade, em que o amor não cobra promessas impossíveis, mas se alegra com a realidade possível que construímos juntos. Seja uma rotina de encontros semanais, ou um plano maior, sempre conversado, sempre revisto quando a vida mudar o cenário. Esse pacto não precisa de cerimônia, precisa de presença. Sei que pode parecer que estou pintando um quadro bucólico demais para um mundo que nos testa o tempo todo. Mas não é isso. Eu não ignoro a dificuldade, eu a contabilizo. E é porque a contabilizo que escolho os instrumentos certos. Ao invés de me armar com cinismo, eu me equipo com paciência. Ao invés de me esconder em silêncios, eu pratico comunicação honesta. Ao invés de transformar o vínculo em palco para provar alguma tese, eu o protejo como quem protege algo de valor. É nessa sobriedade que o amor que sinto por você faz sentido. Ele me tira do espetáculo e me coloca no trabalho. E o trabalho, aqui, se chama cuidado. Eu amo você. E sabe, foi você quem me mostrou sem alarde que maturidade afetiva é aprender a ficar quando o instinto grita por fuga. Eu amo você. Alguém que me ensinou que o seu amor não é uma desculpa para a minha estagnação, mas uma convocação para a minha responsabilidade. Eu amo você. E por amar, eu escolho cuidar, aprender, reparar e permanecer. Se houver espaço para seguirmos, farei da continuidade o idioma deste sentimento. Se não houver, guardarei como lição aquilo que você me deu, a certeza de que é possível construir uma vida em que a verdade tem lugar e o carinho encontra morada. Transformar sentimento em prática é o teste mais honesto que eu posso oferecer. E é aqui que a mudança deixa de ser promessa para se tornar trajeto. Durante muito tempo, eu me apoiei na ideia de que explicar bem minhas intenções seria suficiente para provar que eu queria o melhor para nós. Hoje,
Eu entendo que a explicação é só a entrada de um caminho que se prova com passos. E passos, no nosso caso, significam reparar o que foi ferido, estabelecer limites que protejam quem somos, aprender a construir um ritmo que respeite o tempo de cada um e, ao mesmo tempo, manter a porta aberta para 2 desfechos possíveis: a reconstrução paciente de nós ou o cuidado que aceita a sua decisão de seguir sem mim. A generosidade que eu te devo agora é a sobriedade. A sobriedade que eu devo a mim é a disciplina de sustentar, nos dias comuns, aquilo que esta carta anuncia. Por isso, começo a narrar não um plano perfeito, mas um conjunto de práticas concretas, com as quais me comprometo, independentemente da resposta que você venha a me dar. O que muda, de acordo com o que você decidir, é a forma como essas práticas vão te alcançar, como proposta de recomeço ou como respeito ao espaço necessário. O primeiro terreno de reparação está na comunicação. Eu aprendi a fazer do silêncio uma trincheira, como se calar me tornasse menos vulnerável. Isso feriu porque te colocou para adivinhar o que acontecia dentro de mim, e ninguém merece carregar a tarefa de interpretar o indizível alheio. A partir de agora, sempre que o assunto me pesar, eu nomearei o peso sem transformá-lo em culpa para você. Direi, por exemplo, que preciso de algumas horas para organizar o pensamento e combinarei um horário definido para retomar a conversa, de modo que a pausa seja ponte, não abismo. Se eu perceber que minhas palavras estão ficando ríspidas, pedirei uma pausa curta para respirarmos e voltarei na hora marcada, com o compromisso de ouvir antes de responder. Eu também me comprometo com algo que parece pequeno, mas é decisivo: cumprir os combinados de horário para mensagens e encontros, não como uma férrea contabilidade afetiva, e sim como a expressão da ideia de que a sua vida tem agenda, cansaço e prioridades que eu devo respeitar. Isso que antes eu via como formalidade, hoje eu enxergo como cuidado. Reparar também exige revisitar cenas em que eu poderia ter feito diferente. Há conversas que eu interrompi com ironia por medo de admitir que estava inseguro. Há convites seus que eu recusei com desculpas, urgências inventadas para esconder a minha hesitação. Há noites em que eu te deixei esperando um retorno que eu prometi e não cumpri, oferecendo no dia seguinte um pedido de desculpas sem lastro. Eu não quero apagar nada disso com frases bonitas. Quero fazer justiça com gestos específicos. Se estiver ao seu alcance, proponho que a gente retorne a alguns desses pontos abertos. Para cada promessa que eu deixei cair, eu trago uma nova combinação acompanhada de uma data, de um passo concreto e, sobretudo, da disponibilidade para você me dizer como aquele descuido te afetou. Eu não peço que você reencene a dor para me educar. Eu peço que você me permita escutar, com respeito, o efeito real do que causei, para que o reparo não seja genérico. Se a lembrança de certos episódios te fizer mal demais, eu aceito que me digas apenas o contorno, e mesmo sem detalhes, me comprometo com a mudança necessária. No plano dos hábitos, eu percebo nitidamente como minha rotina alimentava o ciclo de ausência. Eu me atolava no que não importava, deixava o celular virar muralha, transformava cansaço em licença para o descuido, e assim, as horas passavam sem que você me encontrasse de verdade. Mudar isso começou com uma pergunta simples: o que eu posso ajustar para aparecer com qualidade? Eu passei a organizar o meu dia com blocos de presença, com momentos livres de distrações em que eu possa te ouvir e participar, ainda que seja por uma meia hora em que a atenção não divide mesa com nada. Reduzi o excesso de estímulos que me deixavam irritadiço. Tratei de dormir melhor e de comer com regularidade para não usar o corpo como desculpa para impaciências que nada têm a ver com você. Essas mudanças não são performáticas. São as coisas discretas que criam condições para que a gentileza sobreviva quando o mundo aperta. E se a vida pressionar, eu já combinei comigo o que fazer. Comunicar o meu limite sem desaparecer, te dizer com franqueza que preciso de um tempo e te dizer, junto, quando volto. Limites saudáveis não servem para afastar, servem para manter perto sem que alguém se perca de si. Eu, que tantas vezes usei limites como muro e liberdade como fuga, agora entendo que limites são acordos de cuidado. Se o nosso caminho for um recomeço,
quero que a gente desenhe com calma o que nos preserva. Isso inclui o direito de cada um a um tempo próprio, sem que o outro se sinta punido. A definição de como preferimos resolver conflitos, de preferência, sem transformar redes sociais em palco. A escolha de palavras que evitem humilhação quando a conversa esquentar e a clareza de que a intimidade não se mede por invasão, mede-se por respeito. Se um dia você disser "agora não", eu aprenderei a ouvir "agora não" como convite ao ritmo, não como rejeição. E quando eu disser "preciso de um tempo", assumirei a responsabilidade de não deixar esse tempo virar abandono disfarçado. O nosso pacto, se houver, será o de não usar o medo como editor das falas, e sim como sinal de que precisamos desacelerar para nos compreendermos melhor. Em reparação, cabem também filtros sobre o que eu ofereço ao mundo quando falo de nós. Houve momentos em que eu recorri a terceiros para explicar o que eu nem tentava resolver com você. Isso te expôs sem necessidade e me infantilizou. Refaço esse caminho escolhendo outra postura. O que é nosso, primeiro se conversa entre nós. Se houver necessidade de ajuda, será com alguém de confiança, com o seu conhecimento, não como confissão em praça pública. Eu também me afasto da tentação de narrar a nossa relação como material de autoimagem. O vínculo não é palco, é casa. E casa precisa de intimidade para se manter de pé. Outra frente, indispensável, é a de reconhecer os sinais de alerta dentro de mim e agir antes que eles me empurrem para o velho comportamento. Eu aprendi a notar quando a impaciência aumenta, quando meu tom de voz endurece, quando o corpo pede o velho atalho da fuga. Diante desses sinais, eu pratico 3 respostas: respirar com intenção por alguns minutos, escrever o que estou sentindo para que a palavra se organize sem ferir, pedir uma pausa breve na conversa, com hora marcada para retornar. Essas respostas me resgatam do impulso de ter que resolver agora e me devolvem ao lugar em que a gente de fato aprende, o lugar da pausa consciente. Eu me comprometo a usar essas ferramentas quando os nossos ruídos surgirem, porque sei que ruídos existirão. O que diferencia agora é a forma como eu os atravesso. Eu também reconheço a necessidade de reparar com ações que aliviem o peso que um dia eu te transferi. Em períodos em que eu estava confuso, você assumiu uma carga indevida de organização, tentando adivinhar como me aproximar sem me ferir. Se você escolher recomeçar, eu assumo o que me cabe. Serei proativo em combinar horários, em propor atividades, em perguntar como você prefere ser cuidada em dias difíceis, em lembrar datas que são importantes para você, em oferecer colo quando a vida te exigir demais. Você não precisa empurrar tudo sozinha. Eu quero que a responsabilidade seja compartilhada. E se a sua decisão for pelo fim, o reparo continuará valendo na forma de não procurar você nos momentos de nostalgia, como quem busca reaparecer para me aliviar. Respeitarei o seu silêncio e farei da minha saudade um exercício de maturidade, não um motivo para te arrancar da sua paz. Tenho clareza de que pedir perdão é uma etapa necessária, mas insuficiente. Perdão que se sustente precisa de reparo verificável, e reparo verificável precisa de uma métrica que não oprima, e sim esclareça. Por isso, em vez de prometer mundos, proponho processos. Se você topar caminhar comigo, sugiro que a gente agende conversas de revisão em que, sem tom policialesco, possamos avaliar como estamos. Nessas conversas, cada um fala das suas percepções, do que caminhou bem, do que doeu, do que precisa de ajuste. Eu entro nelas predisposto a escutar e a corrigir o que estiver ao meu alcance. E se em algum momento você nomear uma necessidade que eu não consigo atender, eu terei a coragem de dizer a verdade, em vez de oferecer uma promessa de ocasião. O nosso vínculo merece a honestidade de reconhecer limites antes que eles virem frustração. No campo dos gestos, quero falar das pequenas coisas que, uma a uma, compõem a textura de um cuidado que se mantém. Eu me proponho a confirmar com antecedência os encontros e a chegar nos horários combinados, a guardar o celular quando estivermos juntos, para que os olhos não concorram com as telas, a perguntar sobre o seu dia, com interesse genuíno e a perceber, nos detalhes,
quando você precisa de silêncio ou de conversa. Eu me proponho a manter a gentileza mesmo nos dias em que o mundo me provar, e a não usar você como válvula de escape das tensões que não têm relação com nós dois. Eu me proponho a preservar o que é seu, a valorizar as suas conquistas sem rivalidade, a celebrar o que você é sem tentar enquadrar seu jeito no que me agrada. Quem ama de verdade curte o desenho real do outro, não uma caricatura feita de conveniências. Falar de limites saudáveis também me lembra de dizer que desejo a reciprocidade dos limites. Se algo meu te ferir, eu peço que você me diga com franqueza e, na medida do possível, com cuidado, para que eu possa ajustar o que for preciso. Eu prefiro lidar com a verdade explícita a lidar com a distância que brota quando o mal-estar não encontra voz. Ao mesmo tempo, eu reconheço o seu direito de não explicar o inexplicável, de não oferecer relatórios emocionais detalhados quando a mente estiver cansada. A minha função será sustentar presença, dar espaço sem abandonar, ficar por perto sem invadir. O equilíbrio disso nós construiremos na prática, e eu estarei atento aos seus sinais para aprender o seu idioma com mais precisão. Enquanto desenho estas frentes de reparação, eu me lembro de como, às vezes, a coragem se manifesta no gesto de recomeçar pequeno. Eu fantasiei começos grandiosos, porque eles davam a sensação de que o salto nos levaria direto à plenitude. O que eu não percebia é que as grandes entradas tendem a esconder a falta de preparo para a continuidade. É por isso que hoje eu prefiro propor algo singelo. Um café em lugar tranquilo, um passeio em que a cidade sirva de moldura, um tempo em que a gente fale sem urgência para calibrar de novo as nossas vozes. A partir desse encontro, podemos decidir o próximo passo, sem que a pressa imponha metas que nenhum dos dois poderá cumprir. O objetivo não é produzir uma história perfeita, é cultivar uma história possível que resista aos dias não fotogênicos. Sei que ainda carrego pontos cegos. Assumo que em alguma conversa posso tropeçar em hábitos antigos, me defender demais, responder curto. Quando isso acontecer, eu me comprometo a reconhecer sem demora. Não vou esperar que a poeira assente para então fingir que nada aconteceu. Eu vou te procurar, nomear o tropeço, perguntar como você se sentiu e, a partir daí, ajustar o que for possível. Não há aprendizado sem erro. O que muda é a forma como o erro é tratado. Antes, eu usava o erro como justificativa para fugir. Agora, trato o erro como oportunidade para treinar o nosso método de cuidado. Talvez soe prático demais, mas é o que nos salva do teatro. Ter um modo de lidar com falhas que não transforme cada falha em tragédia. Quero também tocar em um tema que às vezes se esconde porque tem vergonha. A inveja sutil que a gente sente do jeito do outro de existir. Em alguns momentos, eu olhei para a sua firmeza e, em vez de me inspirar, me senti diminuído. Isso me levou a pequenas sabotagens, a piadas desnecessárias, a comparações bobas. Eu reconheço esse movimento e o desfaço. Em seu lugar, eu escolho aprender. Quando você se posiciona com serenidade, eu posso perguntar como você chegou a essa habilidade. Quando você estabelece um limite, eu posso observar o que esse limite protege e como posso proteger o que é meu também. Essa faculdade de aprender com quem se ama é uma riqueza que eu negligenciei. Quero resgatá-la e fazer dela parte da nossa rotina, porque relações maduras se alimentam de admiração mútua, que não disputa pódio. Reparação, para mim, inclui um pedido, que você não precise caminhar sobre ovos para me dizer o que sente. Se o meu passado te fez recear que qualquer fala mais firme geraria drama, eu quero te tranquilizar com a constância de quem a escuta de fato. Isso não significa que eu serei sempre confortável, significa que eu serei sempre responsável. Se por qualquer razão eu exagerar em uma reação, eu voltarei para corrigir o tom. Não quero que você gaste energia ensaiando frases para me poupar. Quero que você use a sua energia para viver o que te faz bem, sabendo que, ao seu lado, há alguém comprometido em praticar o que prega. Eu falo muito sobre reparar e construir, mas reconheço algo essencial. Pode ser que você não queira recomeçar.
pode ser que, ao pesar seu coração, a decisão seja preservar a sua paz em outro caminho. Recebo essa possibilidade com respeito. O que eu prometo nesse cenário é não transformar a sua recusa em motivo para me perseguir com argumentos ou lembranças. Também me comprometo a não me recolher em discursos de martírio. Eu seguirei cuidando de mim, fazendo da lição um mapa, não uma masmorra. Se um dia você desejar apenas um contato cordial, eu saberei manter a cordialidade sem arrastar velhas expectativas. E se você preferir nenhum contato, eu honrarei seu limite como a última oportunidade de te cuidar, poupando a sua rotina da minha insistência. Se, ao contrário, você vislumbrar comigo um possível recomeço, eu quero te apresentar a visão serena do que eu imagino. Nada de metas vestidas de urgência, nada de promessas de transformação instantânea. Eu imagino um calendário simples, com encontros que se repetem o suficiente para reaprendermos a nos ouvir. Imagino conversas em que a gente revisite planos antigos apenas quando for confortável, e não como teste para acelerar compromisso. Imagino um cotidiano em que o carinho apareça nos horários certos, nos recados atentos, na observação de como você gosta do café, no jeito como você precisa organizar o dia para dormir bem. Imagino a alegria não dramatizada, o humor leve, as confidências que voltam a acontecer porque a segurança voltou a morar entre nós. E imagino, inevitavelmente, ruídos que surgem, seguidos da nossa disposição para lidar com eles, sem transformar cada ruído em uma tese sobre quem somos. Em todas essas imagens, há uma constante: eu me vejo atento. Atenção, aqui não é controle, é presença. É a decisão de checar em mim, sempre que algo doer, se eu não estou olhando com a lente antiga. É a escolha de nomear as sombras antes que elas travestam a nossa história de um passado que não precisa mais nos governar. É a disposição de reconhecer que o amor que eu declaro precisa abrir a porta para suas necessidades, que são tão legítimas quanto as minhas. Atenção também é o cuidado de não romantizar a sua força. Você não precisa ser imbatível para eu te admirar. Você pode fraquejar, e eu estarei ali, como quero que você esteja quando a vida me pedir colo. O recomeço que imagino é o de duas pessoas comuns fazendo o básico com capricho, acumulando dias em que o respeito, a delicadeza e a franqueza formam uma base robusta. Por fim, há uma reparação silenciosa, quase invisível, que eu já comecei e que talvez seja a mais importante: tratar bem a forma como eu falo de você quando você não está. É fácil elogiar na presença. O caráter do cuidado se mostra na ausência. Eu me comprometo a seguir me referindo a você com respeito, a proteger a sua história de versões caricatas, a reconhecer que, independentemente do rumo que a vida nos der, você me marcou com algo que merece ser guardado com dignidade. Se estivermos juntos, esse respeito sustentará o que construirmos. Se não estivermos, esse respeito vai impedir que a saudade vire teatro. Tudo o que escrevi aqui é o contrário de uma jogada de efeito. É um corpo a corpo com a realidade. Estou anunciando uma mudança que passa por rotinas, por combinações, por gestos que não brilham, mas sustentam. E se já existe o risco de soar pouco romântico, eu aceito. Eu prefiro a constância que te tranquiliza, a fantasia que te desorganiza. Eu prefiro ser reconhecido, daqui a algum tempo, como alguém que cumpre o que combina, que pede cuidado com clareza e que oferece cuidado com a mesma clareza. Eu prefiro uma história que dure. Se a sua resposta for não, que você saiba que eu a recebo como adulto e que faço dela um chamado para seguir o meu caminho sem te causar mais nenhum peso. Se a sua resposta for sim, que você saiba que a resposta encontra, do lado de cá, um terreno preparado para plantar. Em ambos os casos, eu sigo grato por ter encontrado o meu amor. E você sabe quem é, que me ensinou com paciência o que a vida tentava dizer há muito tempo. Eu sigo grato por esse amor, ter sido estrada e não atalho, trabalho e não truque. E sigo comprometido com aquilo que, mais do que qualquer declaração, tem poder de mudar o curso dos dias. Presença responsável, palavras verdadeiras e gestos repetidos até virarem segunda natureza. Chega um ponto em que o sentimento pede casa, e casa
Aqui é o lugar onde a presença vira hábito e a liberdade encontra respeito. Não desejo transformar nossas esperas em um altar do talvez. Desejo dar contorno ao que sinto por você sem te cercar. Se a vida abrir caminho para nós, quero que esse caminho tenha claridade e espaço para respirarmos, porque amor que sufoca não se sustenta e liberdade sem cuidado vira distância. Meu compromisso é simples e exigente ao mesmo tempo. Estar por você, por quem você é e pelo que podemos construir sem transformar esse compromisso em cobrança. Essa pessoa que você é merece um terreno onde confiança não precise de espetáculo e onde o seu amor seja reconhecido como força e como descanso. Eu digo isso com serenidade, porque aprendi, nestes capítulos todos, que prometer menos e cumprir mais é a base que protege o que realmente importa. O que nos espera, se o sim existir, não é um roteiro de perfeição, é um método de presença. Esse método começa na forma como a gente nomeia o dia. Há dias em que tudo flui, e a gentileza aparece sem esforço. Há dias em que as arestas raspam a pele e o humor pesa. Em ambos, a decisão é a mesma: manter o diálogo aberto e o respeito na frente. Eu quero, por exemplo, que nossas segundas-feiras tenham o mesmo cuidado que nossos sábados, que a mensagem das 8 horas tenha a mesma verdade que o abraço das 20 horas. Quero te encontrar nos detalhes, e é nesses detalhes que um futuro calmo se faz. Na consideração com a sua agenda, na escuta quando o assunto for sério, no riso quando o leve pedir passagem. O sentimento é o que nos orienta, a prática é o que nos mantém. Penso muito na diferença entre prometer eternidade e escolher continuidade. Eternidade é um desejo, continuidade é trabalho. Continuar é atravessar o que o cotidiano traz, sem transformar cada fricção em um juízo sobre a nossa essência. É lembrar, diante de um ruído, que existe um vínculo que nos autoriza a ajustar o tom sem ferir a dignidade de ninguém. Continuar é preservar os dois de exageros, inclusive os meus. E eu assumo isso com foco. Se eu sentir que estou acelerando conversas porque temo perder espaço, eu vou desacelerar. Se eu perceber que o meu silêncio virou muro e não ponte, eu vou dizer que preciso de ajuda para atravessá-lo. Se eu notar que o cansaço quer entrar pela porta da impaciência, eu vou fechar a porta e te oferecer um "posso te ouvir por alguns minutos?", em vez de despejar o que não é seu. A sua paz nunca será o preço do meu amor. Ela é um dos objetivos dele. Imagino com calma cenas que podem nos pertencer. Não falo de gestos cinematográficos. Falo de coisas comuns que, repetidas, criam um chão robusto. Imagino você chegando de um dia cheio e encontrando do outro lado alguém que pergunta como foi, não por obrigação, mas por interesse real. Imagino um domingo chuvoso em que a conversa não tem pauta e, mesmo assim, não nos falta assunto, porque o conforto de estar presente preenche os vãos. Imagino um planejamento simples da semana, sem microgerenciar vidas, apenas alinhando horários para que os encontros não dependam do acaso. Imagino também os momentos em que precisaremos de espaço, e como esse espaço, bem combinado, não ameaça. Ele preserva. O amor cresce quando respeitamos os contornos e, dentro deles, damos cor. Você tem o direito de esperar mais do que frases bonitas, e eu tenho o dever de sustentar um ritmo que honre esse direito. Isso significa que eu vou continuar aquilo que já comecei a praticar. Revisões periódicas sobre como estamos, sem atmosfera de julgamento. Pactos de descanso quando o mundo exigir demais. Gestos de gratidão pelo que você faz, sem alarde. Gratidão, aliás, é um pilar silencioso do futuro que imagino. Eu quero agradecer o café que você prepara como quem entende que esse cuidado é tempo e atenção. Quero agradecer o não que você diz quando algo ultrapassa seus limites, porque esse não nos protege. Quero agradecer o humor com que você desarma tensões que eu levaria tempo demais para desfazer. Agradecer não é diminuir a parceria ao lugar de favor. É reconhecer o valor da presença de alguém e demonstrar isso sem cerimônia. Ao lado desse reconhecimento, existe a liberdade.
Liberdade para você continuar sendo quem é, com seus projetos, seu ritmo, suas escolhas que não me incluem sempre. Liberdade para que eu siga cuidando das minhas responsabilidades sem projetar em você a expectativa de curar o que não te cabe. Liberdade para que digamos, hoje não posso, sem que esse aviso se torne um fantasma. Liberdade para discordar com respeito. Liberdade para mudar de ideia, quando uma conversa nos fizer ver melhor. Essa liberdade não concorre com o compromisso, ela o fortalece, porque compromisso sem liberdade apaga a pessoa, e eu não quero perder de vista que o que me trouxe até aqui foi justamente o encontro com alguém inteiro. Não esqueço que o amor também morará, se morarmos, nos dias de tensão. Haverá contas, imprevistos, prazos, notícias que nos pedem mais do que achamos ter. Nesses dias, quero recorrer ao que já treinamos: desacelerar o julgamento, organizar a conversa, distinguir problema real de ruído, cuidar das palavras e descansar quando for preciso. Quero me lembrar, nesses momentos, de algo que se tornou uma espécie de regra íntima. A pessoa que está do meu lado não é o obstáculo que o mundo colocou, é a parceira com quem eu atravesso. Se em algum dia de tempestade eu escorregar, peço desde já licença para reparar com rapidez e honestidade, para te dizer o que me atravessou, para perguntar onde doeu em você e para ajustar o necessário, sem esperar que me absolva na mesma hora, porque o tempo da ferida também precisa de respeito. Na sua presença, eu aprendi a evitar as fórmulas prontas. Por isso, não te ofereço frases de efeito. Te ofereço previsibilidade no que depende de mim. Quero que você saiba, sem dúvidas, que minhas mensagens não serão ferramentas para controlar seus passos, mas pontes para aproximar nossos dias. Quero que você saiba que os nossos acordos terão cara de acordo, não de ameaça disfarçada. Quero que você saiba que, se eu estiver cansado, vou avisar antes que a exaustão vista o tom de dureza. Quero que você saiba que, se eu estiver inseguro, vou nomear a insegurança antes que ela se transforme em teste. Quero que você saiba, em resumo, que eu vou atravessar a vida com você sem transformar você no terreno onde eu luto contra o que é meu. Fazer esse compromisso em voz alta também implica rever a forma como sonho. Por muito tempo, eu quis saltos e finais brilhantes, como se a intensidade do começo garantisse a paz do meio. Hoje, eu desejo algo mais silencioso e mais verdadeiro. A construção de uma história que se sustente quando ninguém está olhando. Isso pede escolhas nada glamurosas. Dormir cedo quando o corpo precisa, levar a sério a agenda que respeita nossos encontros, recusar o impulso de nos provar a todo instante, manter a casa da conversa arejada para que o ar circule quando um assunto for difícil. A grandeza disso está justamente no anonimato. Quase ninguém vê, mas os dois sentem. Há um lugar especial para mim onde o futuro ganha contorno, aquele em que o carinho se torna uma língua que falamos sem tradutor. É a língua que diz, tenho tempo para te ouvir, e cumpre, que diz, estou chateado sem acusar, que pergunta, como posso te ajudar, antes de supor. É a língua que convida para a leveza nos dias leves e busca o abrigo nos dias densos. É a língua que não economiza nas pequenas delicadezas e que não exagera nos grandes gestos para compensar ausências. Eu quero falar essa língua com fluência ao seu lado, porque nela o amor descansa e a vida ganha ritmo. Também penso no que não farei. Não farei do ciúme um personagem principal. Não usarei o silêncio para pressionar. Não acumularei pequenas frustrações até que elas explodam em palavras que se arrependem de existir. Não transformarei nossas redes em palco para indiretas. Não prometerei o que eu não posso cumprir apenas para adiar uma conversa difícil. Não pedirei a você aquilo que eu não estou disposto a dar. E quando escorregar em uma dessas tentativas, eu voltarei para corrigir. A consciência disso é, por si, um compromisso que me organiza. Se o nosso caminho for outro, se você olhar para o que vivemos e decidir que a sua paz pede distância, eu vou transformar este mesmo compromisso em despedida digna. Vou te devolver a vida com o respeito de quem entendeu que cuidar também é deixar ir. Vou proteger
com discrição, a história que a gente escreveu, evitando o hábito infantil de transformar lembranças em moeda de troca. Vou manter em mim as lições que você me deu e vou fazer delas prática, não vitrine. Não digo isso para te comover. Digo porque aprendi que o cuidado real não depende do nosso status, depende da ética que levamos adiante. Existe, contudo, uma imagem que insiste em voltar quando penso em nós dois. A mesa de um café simples, 2 xícaras, as nossas mãos não tentando provar nada, apenas existindo perto. Essa imagem me lembra que o que eu mais desejo é essa proximidade tranquila que não exige catarse para se afirmar. É nessa mesa que eu gostaria de alinhar nosso agora e projetar o depois sem pressa, perguntando quais são os seus desejos, ouvindo os seus receios, alinhando expectativas em voz baixa. Quero ali reforçar que o que nos move não é a urgência de acertar, é o compromisso de continuar. E ao levantar, quero sentir que saímos melhores do que chegamos, um pouco mais atentos, um pouco mais disponíveis, um pouco mais certeiros nos gestos. Se me perguntassem hoje o que eu aprendi com você, eu diria que aprendi a trocar intensidade por consistência, espetáculo por trabalho, desconfiança por método. Aprendi que essa pessoa que está diante de mim é alguém cuja força não precisa me ameaçar, ela pode me inspirar. Aprendi que o seu amor não é uma rede de segurança que me autoriza a descuidar. É um convite constante para eu me apresentar melhor. Aprendi que eu posso amar sem me perder, que posso pedir sem exigir, que posso ofertar sem calcular. Aprendi, sobretudo, que amar é um verbo que se conjuga nos horários comuns. Talvez um dia a gente revise esta carta e sorria dos detalhes, do cuidado com as palavras, da vontade de acertar em cada parágrafo. Talvez a rotina transforme tudo isso em algo tão natural que mal precisaremos lembrá-lo. Essa é, aliás, a meta. Que o que eu te prometo aqui se torne segunda natureza. Que o bom dia não seja protocolo. Que o vamos conversar não seja ameaça. Que o eu te entendo não seja fórmula. E quando a vida nos puxar pelos tornozelos, como faz às vezes, que a gente se lembre de tudo isso não para cobrar, e sim para reencontrar o eixo. Não quero te prometer um caminho sem falhas. Quero te prometer que minhas falhas não serão o ponto final de nada. Quero te prometer que vou cuidar do modo como te toco com palavras. Que vou cuidar do modo como te olho quando você estiver vulnerável. Que vou cuidar do modo como entro e saio dos assuntos que te são caros. Quero te prometer que não vou usar o passado como medida de futuro. Que não vou pegar atalhos quando a estrada pedir fôlego. Que não vou me esconder quando o certo for pedir ajuda. Que não vou transformar a tua generosidade na minha desculpa para deixar tudo nas tuas mãos. Essas promessas não se escrevem no mármore. Elas se escrevem no tempo, no papel do dia a dia. E eu aceito essa caligrafia paciente. Por fim, eu quero te dizer, com a calma das coisas verdadeiras: estou aqui. Estou aqui por você. Não para te ocupar, mas para te acompanhar. Estou aqui por nós, não para nos isolar, mas para nos sustentar. Estou aqui por mim, porque entendi que ser a pessoa que escolhe cuidar é a forma mais honesta de honrar o que senti desde o início, ainda que eu tenha demorado a admitir. Se a sua resposta for sim, caminhemos. Se for não, eu agradeço por tudo o que essa travessia me ensinou e sigo desejando que a vida te trate com a delicadeza que você me apresentou. Em qualquer caso, o que fica é a certeza de que a verdade, quando dita com respeito, abre caminhos, e que o amor, quando praticado com responsabilidade, transforma. Guardo, então, esta declaração como um compromisso de presença e liberdade. Eu sei que a vida não se dobra aos nossos planos, mas sei também que a postura com que nos aproximamos dela muda tudo. A minha postura, diante de você, será a de quem permanece quando a conversa pede fôlego, de quem silencia quando o silêncio conforta, de quem fala quando a clareza protege, de quem abraça quando o mundo ameaça enrijecer, de quem respeita quando o espaço é a melhor forma de cuidado. Se eu puder te oferecer uma imagem do que desejo, é esta: 2 pessoas caminhando lado a lado,
sem promessas vãs, com passos que aprendem a marcar o mesmo compasso, sem perder a dança de cada uma. É assim que eu imagino o nosso possível: generoso, atento, verdadeiro. E antes que eu encerre, deixo o desejo que eu gostaria que o nosso futuro confirmasse. Amor é presença que honra a liberdade. Liberdade é espaço que guarda a dignidade. Dignidade é o chão em que a gente pisa quando decide permanecer. Se hoje te alcanço com estas palavras, é porque entendi que o cuidado mais bonito começa no ponto em que termina o medo de dizer o que é. Que elas te encontrem em paz, e que a partir delas, a vida escolha, com a nossa ajuda, o caminho que nos fizer mais inteiros, juntos, se for da vontade de ambos, em paz, se os caminhos seguirem diferentes. Em qualquer cenário, a minha resposta é a mesma: respeito, gratidão e um compromisso sincero com o melhor que posso ser, por mim e por você. Comente. Eu escolho ser presente.